Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Alegria estarmos mais uma vez, louvando, adorando o nosso Deus. Que Deus esteja abençoando todas as mamães aqui presentes. Hoje é um dia especial, o dia onde os filhos levam café da manhã, Parece que em alguma casa isso aconteceu, que bom, Então alguém de nós aqui recebeu o café da manhã. Então, meus parabéns para vocês, mães, Algumas aqui têm dupla jornada, São mães que trabalham e cuidam dos filhos. Então é trabalho dobrado. Que Deus abençoe vocês pelo dia e que vocês sejam como Ana. Uma mãe que eu gosto de olhar na Bíblia é Ana. Ana não tinha filhos, ela pediu para Deus filhos, e quando Deus deu filhos, o interessante é que Ana foi mãe, não foi dona. Ela criou o filho para Deus. Ela teve o seu desejo satisfeito por Deus, a graça de Deus em dar a ela um filho, e ela criou um filho, criou um servo de Deus, criou um crente. Ela entregou Samuel no templo, e a Bíblia diz que todos os anos ela subia e levava uma túnica. Samuel crescia, Então, seja você mulher, seja você mãe como Ana, criou um crente, criou um homem de Deus, criou Samuel. Não criou para ela, não criou para o mundo, criou para Deus, para a glória de Deus. Essa é a finalidade sua como mãe. Seu propósito como mãe é glorificar Deus na criação do seu filho. Você só tem 12, 15 anos no máximo para fazer isso. Então gaste esse tempo da melhor maneira possível. Depois você sim poderá desfrutar da bênção de ter criado um crente, um servo, uma serva de Deus. Amém? Então meus parabéns a todas as mamães. Meus parabéns também para minha sogra que hoje está nos assistindo. Minha sogra que me ama mais do que a filha dela. É verdade. Minha segunda mãe, Deus abençoe. A gente está com saudade. Ela está assistindo. Perguntei, você vai no culto? Ela falou, vou. Falei, então, eu prometi para ela um alô. Meus irmãos, nossa agenda essa semana, normal, segunda e quarta, 6 às 6h30, nossa oração. Quem for corajoso, quem gosta de acordar cedo, pode vir que a gente vai estar aqui orando. Quinta-feira, o nosso culto de estudo bíblico. Domingo é BD, às 8h30, e domingo à noite, às 19 horas, nosso culto. Então, essa é a nossa agenda para essa semana, tudo normal, e você é nosso convidado, Hoje aqui nós temos aqui alguns visitantes, Deus abençoe vocês, viu? Sejam sempre bem-vindos ao nosso meio, ali também do lado da Maria, do lado do Geivan, Ali o Fernando, mas a Janete já está de casa, Também tem a Ludmila que agora está nos contemplando com a sua presença, é isso, sejam vocês bem-vindos. A casa do Senhor está aberta para vocês, para juntos cultuarmos sempre que vocês se sentirem à vontade, tá? Deus abençoe. Não vão embora depois que o culto acaba. A Laine trouxe um cafezinho, colhido lá no Monte dos Cafezeiros, Um café puríssimo, coisa assim. Então, só quem espera depois do culto que pode experimentar esse café que é anormal, O copo, então, nem se fala. A gente é um copo muito delicado, um copo branco, quase como de cristal para tomar o café. Então fiquem à vontade. Uma bolacha, coração de faraó, e uma bolachinha de água e sal, aquela assim que você nunca comeu igual, Então que Deus abençoe vocês, Apertem os cintos e vamos ouvir a voz de Deus, Vamos dar continuidade na nossa reflexão sobre a vida. Salomão tem nos ensinado muito, Hoje aqui a gente chega na metade de Salomão, e a gente chega, devagar e sempre a gente chega no final. Então abram a Bíblia de vocês no livro de Eclesiastes,
capítulo 6, hoje nós iremos ver todo o capítulo 6, dos versos 1 ao verso 12, então deixe sua Bíblia aberta. Um texto, alguns comentaristas vão dizer que difícil, esse é mais complicado. Confesso que eu me desgastei essa semana, não está fácil. Salomão, ele fala muito com a gente, né? Ele esfrega a realidade da vida na minha cara e na sua, e ele faz a gente tomar um posicionamento, né? Faz a gente mexer na cadeira. Então preste atenção, Deus irá falar conosco. Deus sempre tem falado, né? Então dos versos 1 ao verso 12, capítulo 6 de Eclesiastes, a palavra de Deus diz assim: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem que Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concedeu que disso coma, antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem um aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir já se lhe deu nome, e sabe-se que é o homem, sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Vamos orar? Pai querido, tua palavra foi lida, palavra essa que é inerrante, que é suficiente para nos conformar à justiça do Senhor. Fale aos nossos corações, abra os nossos olhos, nos dê entendimento, transforme a nossa vida a partir da tua palavra, Pai. Abra os nossos corações, amoleça os corações e abra os ouvidos aqui esta noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 5 de Eclesiastes, ele nos mostrou que os amores desordenados é um grande mal na minha vida e na sua. Quando eu e você colocamos esperança em algo que não devemos colocar, isso é grave, grande mal. Então, desde o começo aqui, o sábio Salomão, ele vem mostrando para mim e para você, que debaixo do sol, eu e você, nós não podemos encontrar satisfação duradoura. É isso que ele tem nos falado. Então, grande mal é amar as coisas desse mundo e viver por elas. Por quê? Você nunca encontrará satisfação verdadeira, satisfação plena, debaixo do sol. Nós podemos encontrar sim uma satisfação efêmera, aquela passageira, aquela que ele tem falado para nós, a vaidade, o vapor, a fumaça, aquela rápida. Você acha que encontrou a solução, a satisfação, a alegria, quando você tenta pegar, ela já foi. Então, meus irmãos, essa é a realidade debaixo do sol. O pregador disse para mim e para você no capítulo 5, que quem ama o dinheiro jamais dele se farta. Quem gosta de dinheiro, busca dinheiro, vive por dinheiro, ele vai dizer que é um buraco sem fundo. Quanto mais você põe, mais você quer. Você não se satisfaz. Você está sempre querendo mais, mais e mais. Mas não somente o dinheiro ele tem falado para nós aqui.
tudo, meus irmãos, debaixo do sol, tudo aqui nessa existência não pode satisfazer o seu coração plenamente, não pode trazer a verdadeira alegria, não pode trazer o verdadeiro gozo, aquele duradouro, aquele eterno. Não, aqui não é o lugar de nós encontrarmos isso. Então, essa busca, meus irmãos, egoísta de satisfação e alegria, né, nessas coisas debaixo do sol, elas são apenas distrações do mundo para que eu e você não encaramos as perguntas difíceis que o mundo não é capaz de responder. Salomão, ele reflete sobre a vida, a realidade das coisas debaixo do sol, e ele faz eu e você pensar. Perguntas difíceis que o mundo corre. O que virá depois disso aqui? Ele encerra o verso 12 perguntando: tá, e depois daqui? Quando você desligar desse mundo, e depois? Perguntas difíceis que os homens querem saber a resposta, mas a todo momento eles não querem se deparar com a verdadeira reflexão e encontrar a verdadeira resposta. Então nós chegamos aqui, meus irmãos, na metade do caminho com essas reflexões que Salomão, o sábio, o pregador, tem trago para nós. E é interessante, um comentarista, ele diz para nós que o capítulo 6 de Eclesiastes, ele vai dizer que é o capítulo mais sombrio das Escrituras. Então Salomão, ele mostrou que a busca por coisas neste mundo não traz satisfação plena. Então agora, ele mais uma vez, ele prova a sua tese, apontando para alguém que alcançou todos os seus desejos, contudo, ele foi e é incapaz de aproveitar as coisas que tem. Observe aqui no capítulo 5, ele mostra para nós alguém que não tem nada e busca ter. Vaidade, não adianta. O seu desejo de ter é um buraco sem fundo. Você não vai preencher esse vazio. Debaixo da terra não tem. Agora, no capítulo 6, ele mostra para nós o inverso. Ele mostra para nós alguém que tem. Alguém que conseguiu. E ele vai mostrar a vida, a realidade dessa dinâmica. Porque também não encontrou satisfação. Também foi incapaz de aproveitar das coisas que tem. Salomão tem mostrado para mim e para você que às vezes você pensa que quando você tiver o casamento ideal, você é mais feliz. O emprego ideal, você é mais feliz. O filho ideal, você é mais feliz. A vida ideal, você é mais feliz. O salário ideal, você é mais feliz. A igreja ideal, você é mais feliz. Mas Salomão mostra para nós que não. Essas coisas nós vamos ver aqui, que são desejos que quando são saciados rapidamente se vão, como poeira. A gente já percebeu isso. Você tem desejo de comer chocolate. Quando você come o primeiro chocolate, no segundo chocolate você já repugna. Por quê? Foi assim que Deus nos fez. Os desejos, as coisas deste mundo não podem nos satisfazer. Quando a gente consegue, a gente só enxerga o buraco que ainda está lá. Por isso que frustra as coisas. Porque você luta uma vida inteira para conseguir qualquer coisa que você julga ser a satisfação, ser a solução, trazer alegria, e quando você chega lá, você descobre que esse não é o verdadeiro tesouro. É isso que Salomão está querendo mostrar para nós aqui, meus irmãos. Salomão, ele mostra isso para mim e para você. Agora ele vai falar dessa pessoa que tem tudo que eu e você queremos, mas não aproveita, mas não desfruta, mas não tem satisfação. Então, Salomão aqui, ele vai listar alguns desapontamentos, ele vai propor perguntas difíceis de responder para quem não é o próprio Deus. Perguntas que eu e você fazemos, e só Deus pode responder. Perguntas que nós temos e resposta que nós não temos. Somente Deus pode responder para nós. Às vezes a maior frustração da sua vida é porque você tem batido em portas erradas, procurado solução em lugares errados, pessoas erradas, situações erradas. Eu já falo para vocês que a igreja, ela tem uma tendência, né? As pessoas, não só aqui, de um modo geral, tem uma tendência de achar que o pastor ou a igreja é IML.
você busca solução em todos os lugares, você busca resposta em todos os cantos. Aí quando você está arrebentado, quase morto, aí você vem. Talvez não adianta mais. Por isso, meus irmãos, que a solução sempre é Cristo, a Bíblia, as Escrituras. Não a opinião dos homens, não as filosofias que os homens tentam trazer como respostas para a minha vida e para a sua. Vá primeiro para as Escrituras, corra primeiro para a resposta que Deus dá. Não vai procurar a resposta, porque você só vai encontrar mais buraco, você só vai encontrar mais dúvida. Aproveite as oportunidades que Deus tem dado. Então Salomão vai fazer essas perguntas e ele vai trazer essas reflexões. Então ele vai começar o verso 1 e o verso 2 ele vai dizer: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre todos os homens, o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra. Observe no texto, quem confere bens e riquezas? Deus. Meu irmão, você pode trabalhar, ser diligente, ser bom, prudente. Quem enriquece é Deus. A sua habilidade nunca será possível de fazer com que a prosperidade aumente na sua vida. É Deus é quem faz. Salmo 24 vai dizer que tudo é de Deus, Ele é quem dá, nós somos apenas mordomos, é Ele quem escolhe quem são seus mordomos. Então o texto vai dizer aqui, o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho o come, também isto é vaidade e grande aflição. Ele começa dizendo aqui, meus irmãos, que ele viu o que ele tem visto é mal. A NVT traduz que isso aqui é uma grande tragédia. Ele observa, olha para o mundo e ele vê que a vida desse homem é mal, é uma tragédia. Isso aqui é a pior coisa do mundo. Talvez você fale, olha que beleza, né? Ter bens, riquezas, honra, satisfazer todos os meus desejos, mas Salomão está falando para mim e para você que isso é um grande mal. Então outra vez aqui o sábio confirma que as coisas deste mundo, meus irmãos, debaixo do sol, elas não trazem satisfação para o coração. Então tanto a busca quanto a conquista não trazem satisfação duradoura. Esse homem aqui tem tudo que os homens buscam. Ele tem bens, ele tem riquezas, ele tem honra. E honra aqui, meus irmãos, é fama. Então, além dele ter dinheiro, além dele ter posses, ele tem fama. Ele é reconhecido. Muitos querem isso, principalmente hoje, em tempos de mídias sociais. Todos querem fama, porque julgam que fama traz dinheiro. Esse homem tem tudo aquilo que você talvez sonha. Ele tem tudo aquilo que talvez é o motor propulsor de você levantar todos os dias de manhã. Dinheiro, bens e honra, ser reconhecido. Muitos têm levantado cedo de manhã porque ele tem uma promessa com ele mesmo de esfregar na cara de alguém que ele é capaz, de que ele ia conseguir. O motor propulsor na vida dele não é a glória de Deus, é ele esfregar na cara de um parente, do pai, da mãe, dos irmãos que ele não era aquilo que eles disseram que ele é. Teologia errada, vida errada. Direção errada, destino errado. Simples assim, meus irmãos. Salomão aqui ele mostra algo que é realmente trágico. E isso é trágico, isso é um grande mal. O fato de ter conquistado tudo que você pensava trazer satisfação para a sua vida, e quando você tem tudo aquilo diante de você, você descobre que aquilo tudo era uma grande mentira. E sem explicação aqui, o texto ele só vai apontar que esse homem que tinha tudo, ele foi incapaz de desfrutar daquilo que ele tinha. Martinho Lutero, comentando essa parte, ele vai dizer assim, uma descrição de um homem rico, ao qual não falta nada para uma vida boa e feliz, mas mesmo assim, ele não a tem. A gente às vezes olha para a vida de algumas pessoas e fala, lá, tem tudo para ser feliz, mas não é. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer aqui. Então, meus irmãos, isso aqui deixa evidente
Essa verdade que eu e você o tempo todo tenta encobrir ou não aceitar, né? Nós somos incapazes de saber se realmente alguém é feliz olhando externamente. Os nossos sentidos nos traem, as redes sociais nos traem. Os padrões humanos de alegria, de felicidade, eles não servem de parâmetro. As pessoas julgam o livro pela capa. As pessoas julgam fulano feliz, ciclano feliz, simplesmente porque ele está a uma distância. E olha para a vida, olha para a vestimenta, olha para o carro, olha para a casa, olha para os filhos e fala, ali é um casamento bom. Ali uma esposa que ama, um marido que cuida, filhos obedientes, ali vida financeira estável. E a gente fala, ali tem uma família feliz, um homem feliz, uma mãe alegre. Contudo, meus irmãos, esse nosso padrão de avaliar a alegria, a felicidade de forma externa, não serve para nada. Um comentarista a respeito disso, ele diz assim, preste atenção: os mortais não deveriam se confundir a respeito do verdadeiro estado dos negócios de outros ao olhar simplesmente para a situação exterior deles. Uma pessoa pode possuir riqueza, honra, diversos filhos, vida longa e praticamente todos os bens exteriores que alguém possa imaginar. No entanto, ela não pode ser uma pessoa muito abatida. No entanto, ela pode ser uma pessoa muito abatida, insatisfeita e infeliz. Isso porque Deus, meus irmãos, Deus separou deliberadamente o dom dos bens e o dom da capacidade de usufruir esses mesmos dons. Meus irmãos, Deus dá o dom da riqueza e Deus dá o dom de aproveitar a riqueza. Foi isso que ele falou para nós no final do capítulo 5. Por isso que talvez a sua oração está errada. Senhor, me dá riquezas. Não. Senhor, me dá a alegria, o dom de desfrutar do que eu já tenho. Porque é isso que é a sacada. Contentamento. Bom ou ruim, muito ou pouco. Esteja contente com aquilo que Deus te deu. Essa é a alegria. Viver alegre com aquilo que Deus já te deu. Porque o dom de aproveitar, o dom de desfrutar, Deus dá, separado da riqueza. Por isso que esse homem aqui, Deus deu, mas não deu o prazer, a satisfação, a alegria. O do capítulo 5, Deus deu pobreza. Deus não deu dinheiro. Contudo, a situação é a mesma. Por isso, meus irmãos, a ansiedade, isso já foi feito pesquisa nos Estados Unidos, a ansiedade do rico e a ansiedade do pobre é a mesma. Um tem medo de que o que ele tem não dê para ele chegar até o final do mês. E o outro tem medo de perder. Os dois vivem ansiosos. Se Deus não der o dom de você aproveitar, usufruir a alegria, o contentamento de você estar plenamente satisfeito com o que a vida tem te dado, não resolve nada. O texto aqui diz que o homem tinha tudo, meus irmãos, quanto ele desejou, mas ele foi impedido de aproveitar, veio outro e desfrutou. Talvez foi a morte. Talvez a morte esqueceu do combinado. Lucas 12 vai dizer de um rico que tem muito dinheiro e ele olha para tudo que ele tem e fala: pronto, vou descansar, vou construir mais celeiro, vou guardar o dobro do que eu tenho e agora vou aproveitar a vida. Vou aproveitar a vida. E aí Deus interfere e fala: louco, essa noite te pedirão a tua alma. Para quem será? Você vai morrer hoje, não tem para você amanhã, não tem futuro, você vai morrer hoje. Talvez esse homem aqui, a morte esqueceu de falar para ele que ela não recebe ordens dele. Gasta uma vida toda para obter alguma coisa e não aproveita. Você conhece gente aqui? Lucas do Rio Verde é o lugar, eu acho, no Brasil, um dos mais que tem pessoas que têm muito e não aproveitam nada. Não é assim? Salomão vai dizer assim, grave mal que pesa sobre os homens. Grave mal, isso é mal, é trágico, tragédia total.
E essa ideia aqui, essa expressão aqui, ela traz a ideia da frequência que isso ocorre. A gente vê isso o tempo todo, meus irmãos. Pessoas que são impedidas de usufruir das conquistas do seu trabalho. Como já foi citado, às vezes é a morte. Nossa, a morte chegou. Conheço uma pessoa que ela recebia X. De dezembro para janeiro, o governo deu um aumento de 100%. Eu conheço, é verdade. Então, ganhava-se, na época, 4, isso eu estou falando de 23 anos atrás, ganhava-se 4 em dezembro, e janeiro foi ganhar 8. Coisa boa, não é? Quem aqui não queria ter uma renda dobrada? Dia 20 de fevereiro, a morte bateu a porta. Não aproveitou. Demorou quase 60 anos para ter, quando teve, morreu. Às vezes é a doença. Você fala, não, vou trabalhar, vou me esforçar porque eu tenho saúde, mas daqui uns dias eu vou descansar um pouquinho, porque eu já eu trabalho pesado, então vou dar uma descansada, vou tirar o pé. Aí de repente vem a doença. Se ela não te leva, ela te deixa quebrado. Talvez ela te deixe numa cadeira de roda e você não pode mais usufruir, porque alguém tem que te carregar, alguém tem que te dar banho. Talvez, meus irmãos, e o que mais acontece por causa dos desejos malignos do coração, é o medo. Quantas pessoas, talvez aqui no nosso meio, que não sabem e não usufruem daquilo que Deus tem dado, por medo de perder. Não, eu não vou gastar agora não, eu vou juntar mais um pouquinho, porque vai que. Aí ele trabalha mais um ano, e aí ele, não, eu não vou viajar agora não, eu vou deixar para conhecer a praia depois, porque vai que, e 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 vai que ele morreu, e não aproveitou nada. Você conhece gente assim? O medo de perder, o medo de não ter, o medo de se privar. Imagina, meu irmão, as pessoas têm medo. Olha para você ver, tanto que isso é um Deus que controla a nossa vida. Por isso que a gente falou semana passada, né? Deus nos dá experiência, o dízimo é uma oportunidade de você falar para o seu coração quem é o Deus dele. Então toda primeira semana do mês você fala para o seu coração, quem manda aqui é Deus. Você tira o dízimo e traz. Deus não precisa do seu dízimo, não, fica tranquilo, Ele é dono de tudo. É a oportunidade que Deus está te dando para mostrar para você quem é o Deus do seu coração. Se é Mamon ou se é o Rei dos Reis. As pessoas, meus irmãos, eles estão no lugar errado. O salmista vai dizer, Salmo 39, assim, ó, com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. É assim, a vida dessas pessoas, debaixo do sol. Um comentarista que eu estava lendo, muito interessante, ele diz que nós também fazemos a mesma coisa, nós também não aproveitamos, nós também não descansamos das coisas que Deus tem nos dado. E ele usa um exemplo extremamente interessante, ele usa o exemplo das férias, ele usa o exemplo, meus irmãos, que nós, mesmo de férias, somos incapazes de descansar. Você conhece gente assim? A pessoa sai de férias, mas do mesmo jeito que ele não desliga o celular ou o computador não desliga. Você que já foi para a praia, você já se deparou com alguém no meio daquela cena maravilhosa, aquela praia paradisíaca, tudo bonito e um laptop aberto, um celular no ouvido. Nós também somos assim. Os nossos temores, os nossos medos fazem com que, isso é extremamente irônico, né? Deus, Ele faz coisas, por isso que a gente não entende. Ele te dá um lugar bom, bonito, te dá descanso para você usufruir, para mostrar que você, largado ao bel prazer, você sem Deus, meu irmão, você é isso. Você está no melhor lugar do mundo e não é capaz de desfrutar. Você sai 5 dias, 10 dias, 30 dias e você não desliga. Nós fazemos isso. Salomão, ele joga uma baforada na nossa cara, né? Com seu cachimbo teológico, diz um comentarista. Deus, meus irmãos, deu para mim e para você um dia de descanso na semana e mais uma vez nós não aproveitamos. O que a gente faz? A gente não vem cultuar.
Olha o presente, a dádiva de Deus. De 7 te dou 1. Nesse dia você descansa. Aproveita a esposa, aproveita o filho. Façam coisas para a glória de Deus. Vem para a igreja, vem cultuar. O que a gente faz? Nada. Muitos têm trabalhado, muitos têm corrido atrás, muitos têm buscado entretenimento, muitos têm buscado outras coisas que não o próprio Deus. Muitos não têm aproveitado, meus irmãos, o dom de Deus, o descanso. Por causa que estamos fazendo da coisa criada um Deus. Muitos, em detrimento do culto, têm escolhido o descanso. Passa um domingo corrido e à noite tem que descansar. A gente também faz isso, meus irmãos. O sábio, ele mostrou para nós no final do capítulo 5, que nós devemos aproveitar tudo que nós temos como se fosse dádiva de Deus, dom de Deus. Tudo que Deus tem te dado hoje, ontem e amanhã, Deus quem deu é dom dele. Aproveita, fique alegre, muito ou pouco, dor, sofrimento ou alegria, Deus te deu. Receba como dom de Deus, aproveita, se contente, não busque aquilo que Deus ainda não colocou na sua mão. Tem muita gente que está lá na frente, tem gente que vive no passado, tem gente que vive no futuro e esquece de viver o presente. Já viram falar depressão e ansiedade? É isso que acontece. E não existe passado. Passado é uma ilusão da sua cabeça. Futuro é outra ilusão da sua cabeça. O seu sentido te engana. A única coisa que existe é agora. Essa é a realidade. O momento que a gente está aqui sentado. Amanhã não existe. Amanhã não existe. Ontem não existe mais. Basta seu dia, seu próprio mal. Viva hoje, meu irmão. Aproveite a oportunidade hoje. Desfrute da vida que Deus tem te dado hoje. Se alegre em Cristo hoje. A porção que nós recebemos de Deus é essa. Aproveitar aquilo que Deus tem nos dado e receber isso tudo com alegria, porque é presente de Deus. Outro comentarista, ele olha para essa porção desses primeiros 2 versículos aqui, ele vai dizer assim, ó, se houver alguma situação boa ou feliz aqui, é que nós reconhecemos que os nossos bens, as coisas debaixo do sol, elas não trazem alegria duradoura. É a única coisa que ele vai dizer que é bom nesse pedaço. É a certeza que eu e você temos que mostrar para o meu coração e para o seu. Então, ao olhar a realidade, Salomão ele mostra que é melhor não existir do que você ou eu descobrir que esses desejos que eu e você correm atrás, eles não preenchem o vazio do meu seu coração. Olha o que ele vai dizer dos versos 3 ao 6. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois debalde o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, não conhece, todavia tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura, não vão todos para o mesmo lugar? É interessante, a NVT, ela amplia o nosso conhecimento do verso 3, ela vai dizer assim, ó, um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos, se porém não tiver nem mesmo um enterro digno, teria sido melhor nascer morto. Aqui, meus irmãos, Salomão ele compara a vida do homem do verso 2 com uma criança que nasceu morta, um natimorto. Ele diz assim, ó, melhor do que todos os desejos satisfeitos, melhor do que você ter tudo que você deseja e lá depois descobrir que isso não satisfez o seu coração, que isso não trouxe alegria duradoura, melhor que isso tudo era você nem ter nascido. Era muito melhor. E é interessante que no contexto dos dias de Salomão aqui, viver muitos dias e ter muitos filhos era bênção de Deus, era uma grande bênção. E olha, esse homem aqui tem tudo que você queria, ele tem bens, ele tem riquezas, ele tem muito filho, ele vive muito, né? Imagina, o texto está dizendo que ó, se você viver 2 vezes 1000, ou seja, você pode viver o dobro do que Matusalém viveu, 900 e quase 950.
969 anos. O texto está dizendo assim, você pode viver 2000 anos. A única coisa que vai acontecer é que você viveu 2000 anos numa vida porcaria, numa vida ruim. Você sofreu mais. Por isso que é melhor você nem ter nascido. É muito melhor você nem ter nascido. O texto ele vai dizer assim, ó, se sua alma não se fartar do bem. Observe, a pista que o texto dá para mim e para você. O problema, meu irmão, não é o lado de fora. O problema não é o dinheiro, o problema não é o bem, o problema não são as pessoas, não é a riqueza. O problema está onde? No coração. É aqui que está o problema. Uma pessoa que não está satisfeita em Deus, uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa que não vive para Deus, uma pessoa que não descansa em Deus, meus irmãos, nada nesse mundo irá preencher o vazio, o buraco do seu coração, nada, nada. Segundo Salomão aqui, há uma tragédia pior do que nascer morto, que é você passar por isso tudo aqui. É muito melhor você nascer morto do que você ter isso tudo e não desfrutar. Isso é forte para mim e para você. No final aqui do verso 6, o sábio ele faz outra pergunta retórica. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? Salomão aqui, ao vislumbrar essa situação hipotética de muitos filhos e de alguém viver 2000 anos, né? Salomão, ele cogita esse pensamento de a não existência. Eu acho que isso é melhor. Porque ele chega à conclusão que uma pessoa ele pode ter tudo o que ele almeja, tudo que ele deseja, e mesmo assim se sentir um miserável, se sentir um nada. Porque se no final todos morrem, meu irmão, é melhor você nem nascer. Porque se você vai morrer, é melhor você nem ter que sentir dor, sofrimento, o peso do pecado. É muito melhor. Se todo mundo vai para a eternidade descansar depois que você morre, melhor o nenê que nasceu morto. Ele foi primeiro que você para o descanso. É isso que Salomão está querendo mostrar para mim e para você aqui. Um comentarista respondendo isso aqui, ele vai dizer assim, ó, melhor ser abortado ao nascer do que ser um aborto ao longo da vida. Muito melhor. Você tem uma vida longa e desperdiçada. Pessoas que não aproveitam a vida, uma vida desgraçada, vida pior do que de cachorro. E não é porque não tem nada não, é muitas das vezes é porque tem alguma coisa. E eu não estou falando só de riqueza não, tem família, tem tudo, dentro dos padrões normais, e deseja a morte às vezes, é isso que acontece. Então se no final todos morrem, essa criança levou vantagem em cima daquele que viveu 2000 anos, porque ela não sofreu, ela não encontrou essa dor, entrou primeiro no descanso. E Salomão aqui ele continua com suas perguntas, meus irmãos, apontando para a insatisfação crônica do homem. Todo o trabalho, versos 7 a 9, todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Meus irmãos, o apetite dos homens são incapazes de serem satisfeitos. Ele está dizendo aqui para nós, aqui de maneira didática, que os seus desejos, os meus desejos são como o estômago. Você cria aquela falsa impressão de que comer resolve o desejo, a satisfação, e você come, e você sente assim. Passa um pouquinho, você tem um buraco no estômago novamente. Você precisa de comer de novo, comer de novo, comer de novo, e comer de novo. É isso que ele está falando para nós aqui. Há um saco sem fundo. E essa é uma verdade que eu e você temos que aceitar. É dura, mas os desejos do meu e do seu coração, eles são insaciáveis. Não tem mulher que satisfaça o desejo de um marido louco. Não tem marido que satisfaça o desejo de uma mulher doida. Não tem filho que seja bom, obediente o suficiente de pais doidos. Desejos incontroláveis, meus irmãos.
insaciáveis. É isso que ele está falando para nós aqui. E essa é a verdade que eu e você temos que encarar. Então no verso 8 aqui, ele faz uma pergunta: será que o sábio tem vantagem sobre o tolo, ou o pobre ganha algo por saber agir diante dos outros? Salomão já disse para mim e para você: sabedoria é sempre melhor, contudo, ela não satisfaz os desejos plenamente, você cai no mesmo buraco. Aqui Salomão está mostrando para nós que não há vantagem nenhuma de ser sábio, de ser rico, de ser pobre. Se tratando de desejo, a insatisfação do rico e do pobre é a mesma. Ela é um buraco sem fundo, ela é como estômago. Basta você conseguir, 5 minutos depois você vê que não satisfez você. Não adianta, meu irmão. Por isso que no verso 8 é a cerejinha do bolo aqui, nessa parte. Ele vai dizer assim, ó: aproveita o que você tem, em vez de desejar o que você não tem. Querer cada vez mais não faz sentido, é correr atrás do vento, é a tradução da NVT. Aproveita o que você tem. Senhor, eu estou insatisfeito com a minha vida. É por isso que sua vida é ruim. Não é porque você não tem isso ou aquilo, é porque o seu coração está desejando coisas que Deus não te deu. Por isso que o verso é aqui, ó: aproveita o que você tem, em vez de desejar o que você não tem. Você só tem hoje. A realidade da esposa que você tem é essa, do filho que você tem é esse, do emprego que você tem é esse, a casa que você tem é essa, o carro que você tem é esse, a igreja, o pastor, os amigos, é isso que você tem. Aproveita, se alegre, dom de Deus. Você vai ver que quando você mudar a perspectiva de como enxergar as coisas vão começar a melhorar. Aquele ditado, melhor um passarinho na mão do que 2 voando, é mais ou menos isso que ele está querendo ensinar para nós aqui. Para, meu irmão, de desejar aquilo. Para. Se alegre com o que Deus tem te dado. É isso que ele está falando aqui, ó. Se alegre com aquilo que está diante dos seus olhos, com aquilo que você vê, com aquilo que é palpável, com aquilo que você já tem. Para de achar que é por causa disso, daquilo ou dessa coisa que você ainda não chegou onde você queria. Não, não é verdade. É isso que ele está mostrando para nós aqui. Salomão faz mais perguntas aqui. Verso 10 a 12, ele faz mais 2 perguntas para ser mais preciso. Ele vai fazer uma pergunta sobre a nossa existência atual e da existência vindoura. Olha o verso 10. A tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Salomão aqui, ele já mostrou para mim e para você no capítulo 3, quando ele vai falar do tempo. E a gente viu que quando ele fala do tempo, ele não está falando de nós, ele está falando de quem? Do dono do tempo. Salomão está falando aqui que há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Quem controla o tempo? É Deus. Quem é soberano? Dono de tudo? É Deus. Quem diz hora de morrer, hora de nascer? É Deus. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer para mim e para você aqui, ó. O sábio aqui, meus irmãos, ele se volta mais uma vez para a soberania e a providência de Deus. E ele já disse que não há nada novo debaixo do sol. O que ele está falando para mim aqui, para você, é que se você não está satisfeito, não adianta discutir com Deus. A NVT faz assim, ó, o versículo 10: tudo já foi decidido. Sabia-se há muito tempo o que cada pessoa seria. Portanto, não adianta discutir com Deus sobre o seu destino. É o que a Bíblia tem para mim e para você hoje, meu irmão. Para de discutir com Deus. Para de querer respostas. A vida contemplada apenas debaixo do sol, meus irmãos, é cheia de incertezas. Se você confiar nos desejos que você tem, das coisas que o mundo pode te oferecer, você irá se decepcionar. Foi Deus quem estabeleceu que esse mundo seria bom, belo e ao mesmo tempo não preencheria o vazio. Deus fez assim, Ele determinou assim. Você vai morar num lugar bom, bonito, coisas belas. Contudo, isso tudo aqui, debaixo do sol, não vai ser capaz de satisfazer você em nada. Deus decidiu, decretou, Ele é soberano. Não discuta com Deus.
Para de achar que aquilo, aquela situação, aquela pessoa vai resolver seu problema quando você chegar lá, ou ter, não, é isso que Deus está dizendo aqui, não, ninguém pode satisfazer seu desejo, ninguém, não é esposa, não é filho, não é marido, não é dinheiro, nada pode satisfazer você, nada. Por que você tem sido frustrado às vezes? Porque você quer amor de mãe, quer amor de marido, quer amor de esposa, quer amor de filho, ou quer atenção, ou quer qualquer coisa. Você está colocando pessoas no lugar de Deus. O problema do ser humano é que ele se julga merecedor de alguma coisa, e quando você julga-se merecedor, você cria desejos por algo. Desejos, eles pedem e geram expectativa. Expectativa no meu e no seu coração, ele ordena que seja satisfeito. E quando eu e você somos impelidos pelo nosso coração a buscar esses desejos no nosso coração, porque a gente acha que a gente tem esse direito, a gente se depara com a realidade de que aquilo não satisfaz, e você se frustra, e é um ciclo sem fim. Para, meu irmão, para, as coisas nunca vão preencher o vazio. Deus aqui sempre foi e sempre será o único, em sua sabedoria e providência, que pode dar tanto a riqueza, como a satisfação por ela. Então, se você pelo menos quer ter uma vida melhor, leia o provérbio de Agur. Senhor, não me dê muito para que eu não esqueça do Senhor, e também não me dê pouco para que eu não venha envergonhar seu nome. O pão diário, contentamento, a gente cai na mesma vala. Para, meu irmão, de se vislumbrar com as coisas desse mundo, de achar que coisas, pessoas vão preencher o buraco que está no seu coração. Não vão. Ninguém pode, ninguém é capaz, ninguém é Deus. Só Deus preenche o buraco vazio. Só Deus. Pare de buscar isso em coisas, em lugares. Pare. Ele já decidiu. O desejo e o contentamento somente quando eu e você reconhecemos quem Deus é, que tudo vem de Deus. Ele decidiu. Para de discutir, meu irmão. Por isso que ele disse aqui no final do verso 10, aqui, ó, você não pode contender com o mais forte. Essa tradução da Revista Atualizada é mais branda do que da NVT, porque na NVT ele fala assim, oi, quem é você para discutir com Deus? Quando a gente olha para o livro de Jó, ele não pecou, mas Jó questionou Deus o tempo inteiro. Jó está questionando Deus, Jó questiona Deus, e você vai observar que depois que Jó termina de questionar Deus, e Deus ele começa a responder Jó. Deus ele começa assim, com a primeira pergunta: Jó, onde é que você estava quando eu lancei os firmamentos da terra? Onde você estava, Jó, quando eu comecei a criar tudo que tem? Quem é você, Jó? E depois de Deus ele responder a Jó do jeito que ele não queria e nem gostou, Jó ele foi obrigado a confessar. Jó ele diz assim, ó, na verdade falei do que não entendia, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meu irmão, para de discutir com Deus, para com essa queda de braço, de achar que Deus te deve alguma coisa. Deus não te deve nada, nada, nada. É você quem deve. Deus é tão bom que a salvação é graça, para você nunca ter o sabor de falar que chegou no céu porque você fez alguma coisa, porque isso é bom. Não, graça, graça. Você pode ser o crente que mais ora, que mais lê a Bíblia, e ainda pode não entrar no céu, porque a entrada no céu é dom de Deus, é de graça, pela graça. Outro comentarista ele vai dizer assim, ó, a ordenança de Deus decreta a incapacidade das coisas do mundo de fornecer alegria por conta própria. Na verdade, deve-se observar que a prosperidade mundana, por si mesma, apenas aumenta o vazio e a insatisfação. É isso que acontece. Quando você espera em coisas, quando você consegue, não está lá. Eu já tive essa experiência, meu sonho era ter um carro zero. Não estou falando que é ruim, não é ruim você entrar dentro de um carro zero, cheirar um carro zero. Eu entrei, eu cheirei,
Tem uma concessionária lá em Goiânia que ela já sai da garagem que você pega o carro assim, já entra numa avenida de 6 pistas grande, aquele vucu-vucu de cidade grande. E eu assim, antes de entrar na avenida, eu sentei, liguei o ar-condicionado do carro, porque o último carro era sem ar-condicionado, eu fiz questão de comprar um ar-condicionado naquela época. Eu liguei o ar, na hora que estava gelado, eu orei, falei, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Isso aqui, eu não tinha nem palavra para agradecer. Eu dei uma aceleradinha, senti aquele silêncio do motor zero, aquele cheiro, coisa maravilhosa. Só eu e Deus no carro. Meu irmão, quando eu engatei primeiro, quando eu entrei na rua, eu lembro a sensação hoje, sumiu a satisfação. Eu lembro, meu irmão, quando eu entrei com o carro no peloto de Fusca, Brasília, acabou. Eu era mais um. Acabou o desejo, acabou a graça. Não tinha, acabou. Que coisa esquisita. Esperei tanto por aquilo, quando eu consegui. Isso acontece quando eu e você colocamos as coisas, a esperança nessas coisas. Ah, mas quando minha mulher mudar, quando meu marido mudar, quando meu salário aumentar, e quando você chega lá, quando você tem alguém transformado, quando você tem um salário, acabou. Não, meu irmão, Cristo é a solução para mim e para você. O verso 11 aqui, ele aponta que para quanto mais palavras são ditas discutindo com mais forte, mais vazias são elas. Ou seja, quanto mais você tenta questionar Deus, mais vago fica, não adianta nada, é vaidade, não adianta, é vapor. Paulo diz em Romanos assim, ó, quem é você para discutir isso com Deus? Por acaso, meu irmão, você sabe o que é melhor para o homem? Você sabe o que é melhor para a humanidade? Você sabe o que é melhor para a economia mundial? Você sabe o que é melhor para a natureza? Você sabe. Você não sabe nada. Não sabe nada. Nós julgamos doutores das coisas, mas nós não sabemos de nada. Não discuta com Deus. Recolha-se a sua insignificância. No capítulo 5 ele falou assim, ó, quando você entrar aqui dentro, preste atenção, fale pouco, escuta mais. Por quê? Eu estou lá em cima, você está aqui embaixo. Nós estamos esquecendo que Deus é Deus e nós somos apenas, meus irmãos, o pó da terra. É isso que nós somos. No verso 12 aqui, meu irmão, ele faz a primeira pergunta sobre a nossa existência. Ele vai dizer assim, ó, se nesta vida breve e sem sentido, quem sabe como é melhor passar os dias? Ou seja, como é que eu vivo então essa vida? Como é que eu faço com essa existência? Então, o sábio aqui, ele vem fazendo nós refletirmos sobre essas coisas que eu e você não podemos negar. Se a vida é assim, se isso não preenche, se no final tudo é isso mesmo, como é que eu faço? Como é que eu vivo? Salomão, ele está fazendo eu e você refletir nessas coisas, porque o tempo inteiro ele está mostrando a vida debaixo do sol, mas o tempo inteiro ele está apontando para cima do sol. Ele está mostrando a realidade de como é aqui embaixo, para você enxergar como é que é lá em cima. Existe um Deus. A sua existência aqui é para você observar que existe um Deus. Existe resposta, existe acima do sol. Deus, meus irmãos, Ele pode dar a resposta para a sua vida hoje. Por isso que Salomão continua no final do verso 12, ele vai dizer assim, ó, quem pode declarar o homem o que será depois dele debaixo do sol? Essa é a pergunta de $1 milhão. Todo mundo quer saber o que acontece depois que você morrer. Ninguém faz essa pergunta, porque quando você faz essa pergunta, mostra que você tem medo da morte. O pessoal entrou em desespero na pandemia, não foi por causa da pandemia, foi porque o pessoal ficou com medo de morrer. E é interessante que a morte está aí do mesmo, a morte não tirou férias, a morte continua matando, mas é porque você parou de escutar do vírus, você afrouxou o cinto, você agora não preocupa mais. E aí essa pergunta, que talvez você não tenha resposta hoje, você parou de fazer, você parou de questionar. E a pergunta é, quem pode dizer para mim e para você, o que acontece depois? Eu sei, meus irmãos, quem pode. O povo de Deus pode, as escrituras podem. Deus é o único, meus irmãos, que pode declarar para mim e para você o que vem depois. Cristo Jesus, quando ele estava perto de morrer, ele reúne os discípulos e fala, fiquem tranquilos, eu estou indo para o meu Pai, eu estou indo preparar um lugar para mim e para você.
Depois daqui tem solução, depois daqui tem morada, depois daqui tem um céu. É lá, meu irmão, que existe vida plena, é lá que existe prosperidade, é lá que existe uma vida sem pecado, sem dor, sem sofrimento, é lá, não aqui, lá que temos satisfação, porque Cristo Jesus estará corporalmente diante de mim e de você. Iremos cultuar diante do próprio Deus. Hoje nós cultuamos em espírito e em verdade, mas lá não, é a realidade. Cristo é o único que pode dar solução para a sua vida, a resposta para o que acontece depois. O que acontece depois é condenação eterna para aqueles que não creem em Jesus, é inferno. O que acontece depois é céu para aqueles que depositaram e creram em Cristo Jesus e viveram como tal. Não basta só você levantar a mão e falar, eu quero. Se você não viver como, não resolve. Não adianta você vir na igreja, dar o dízimo, você cumprir o protocolo. Se no seu coração você não destronar as coisas, os ídolos que você tem, você continua perdido. O que virá depois dessa vida? Você sabe responder? O que será depois da vida debaixo do sol, meus irmãos? Somente aqueles que creem em Cristo, somente aqueles que se converteram genuinamente, se renderam a Cristo, são os únicos que poderão ouvir. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Cristo é a solução. Sempre foi, sempre será. Amém? Vamos levantar? Vamos esticar as pernas. Terminou, você já corre. Enquanto o grupo de louvor se posiciona, baixe sua cabeça, vamos orar. Peça para o Senhor falar ao seu coração, se você hoje tem depositado a esperança em coisas que não traz respostas, que não preenche vazios, se o seu desejo hoje são coisas, pessoas, fama, dinheiro, posses, ou se seu desejo é agradar ao Senhor, se seu desejo é ser amigo de Deus, porque a Bíblia diz, meu irmão, que quem é amigo do mundo, gosta do mundo, das coisas do mundo, é inimigo de Deus. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Tiago vai dizer para mim e para você, que se Deus é contra nós, quem será por nós? Meus irmãos, que o seu desejo se realinhe com os desejos de Deus. Por isso que em João, o próprio Jesus disse que quando vocês orarem, vocês receberão aquilo que vocês pedirão. Por quê? Porque os seus desejos estarão alinhados com Cristo. Os seus desejos estarão alinhados com o de Deus. Qual que é o desejo de Deus? Expansão do reino, salvação de almas, pregação do evangelho, vida transformada, corações rendidos. Esse é o desejo de Deus. Ore, meus irmãos, que o seu desejo se conforme ao desejo de Deus. Não discuta com Deus, não faça Deus mudar de ideia. Deus não vai mudar de ideia. Ele é Deus. Recolha-se a nossa insignificância. Deus é um Deus da graça. Essa noite Ele nos dá a oportunidade de mais uma vez nos rendermos, aceitarmos, crermos, nos voltarmos para Ele. Não abandone a oportunidade, agarre, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos, abençoe os corações aqui, que o Espírito Santo do Senhor esteja falando aos nossos corações, muda a disposição dos nossos desejos, para que possamos desejar coisas santas, para que possamos desejar mudança de vida, para que possamos desejar ser sal, ser luz, para que possamos desejar a glória do Senhor. Esse é o propósito da minha vida, esse é o propósito da vida dessa igreja, da vida das pessoas, a glória do Senhor, nada mais. Pai, fale aos nossos corações em nome de Jesus.